Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez. Hoje, com mais um convidado mais do que especial. Ele que já tem aqui a carteirinha do canal, tem vídeo a respeito dele, tem poema musicado, né, de autoria dele. E eu, Antônio Juraci Siqueira, nosso poeta. Juraci, meu irmão, muito grato por ter aceitado o convite. Eu acho que assim a casa é nossa, né? Então, fica à vontade. Cada um na sua casa, né, Jura? Não é o teu lema Cada ultimamente? um da... Pois é, eu é que tenho que agradecer pelo convite. Eu sou muito afeito a essas as, as lives, e eu sou um pouco retraído, sou bietapário, pago mico, Não, mas mas eu a fico gente, muito eu também agradecido estou pelo aprendendo, convite. Jura, aqui, ó. Então eu sei que tu preferes realmente atividade presencial, ir lá, falar com o povo, É, olhando nos olhos das é, pessoas, e falando e abraçando e distribuindo aquele coração, né? corações, que na verdade eu não canto sem ele, né? Olha só, Olha aí, que bacana, Jura. se quiser pegar isso aqui. Juraci, assim, eu já participei de outros momentos contigo, já participei de outros momentos te homenageando, né? O pessoal, as meninas do Aivu Raptar fizeram aquele vídeo muito bacana, uma entrevista contigo e me convidaram para tocar, né? Toquei lá o poema da coruja, fiquei muito feliz de ter participado, de modo que, poxa, estou muito mais feliz agora de tu estares aqui, porque a gente tem um monte de fios assim da minha história que cruza com a tua, né? No sentido do teu trabalho ser importante para minha formação como leitor. E, assim, muito feliz realmente por estares aqui. Tenho certeza que o pessoal vai curtir pra caramba, porque o vídeo que eu gravei a respeito do teu trabalho, apresentando vários livros, comentando um pouquinho a respeito da tua história, que cruza a minha história como leitor, é simplesmente o segundo mais visto. E isso não é pouca coisa, porque só perde para as Icamiabas. E as Icamiabas têm um apoio da Globo, meu irmão, porque toda vez que alguém cita Icamiaba na novela, numa novela que está reprisando aí, o pessoal corre para pesquisar o que é Icamiaba e o canal dá uma congestionadinha, né? Então, tu, desenvolvendo um trabalho direto com o leitor, desenvolvendo um trabalho que, em grande parte, é artesanal, e desenvolvendo um trabalho sem o suporte da Globo, consegue ficar coladinho com as Icamiabas, meu irmão. Então, é sinal de que o povo valoriza muito o teu trabalho, né? Que E assim, bom, Júlio, que bom. vamos começar com a tua apresentação, né? Como é que tu te apresentas? Como é que tu te visualizas, né? Olha, na verdade, eu me visualizo um caboclo mesmo, juramentado, né? Nascido às margens do rio Cajari, né? Onde vivia até 16 anos. E, na verdade, sem muitas ambições na vida, a não ser transmitir, enquanto escritor, esse legado do que eu vivi, do que eu vi, do que eu vi nessa nossa parada, nessa Amazônia, nesse Brasil. Né? E, então, é isso que eu me sinto desse apenas essa vontade, um caboclo que gosta, um caboclo falador, né, escrevedor também, que gosta de transmitir esse trabalho, aquilo que eu aprendi, que eu ouvi, que eu acho que é de interessante para a nossa cultura. Porque eu tenho eu sempre repito por onde eu vou, que ninguém ama o que não conhece, e nem ou melhor, assim, que nem ninguém ama o que não conhece e nem defende aquilo que não ama. Então você precisa você conhecer aquilo que é nosso, para você passar a amar e passar a defender. Então esse é o meu trabalho de divulgar esse nosso trabalho, né? Muito do meu trabalho tem essa pegada mais para o regional, não é todo que eu tenho mas universal, mas em grande parte essa pegada é mais regional mesmo. Né? Então eu me sinto essa pessoa que realmente com essa vontade de transmitir um pouco daquilo que é nosso, né? Contribuir aquilo que tantos já fizeram, né? Tantos continuam fazendo, e não tem como falar aqui e não lembrar do nosso humano Valcir Monteiro, né? Poxa, Recentemente, que fazia esse trabalho magnificamente bem apresentando não só o Pará, mas toda a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Né? Eu acho que isso tem uma importância muito grande. Então, é isso que eu me sinto, essa pessoa com essa vontade imensa de transmitir alguma coisa, de acertar alguma coisa. olha, Juraci,
Eu não sei quantas outras pessoas, mas no meu caso em particular, essa tua simplicidade chega assim a me tocar profundamente, porque tem tanta gente que faz muito menos pela nossa cultura, rapaz, e conta uma vantagem. Então, assim, eu acho que tu não tens ideia, por conta da tua simplicidade, da importância desse trabalho que tu desenvolves, né? A gente vê a relevância desse teu empenho quando a gente participa de feiras literárias, né? Seja em colégios, seja em eventos promovidos por faculdades, o pessoal te prestigia, rapaz, é um assédio, é um negócio assim muito bacana e todo mundo leva o coração, né, Jura? Então, é muito bonito de ver, Jura. Com certeza, todo mundo, esse coração já há 33 anos distribuindo coração para o povo, né? Justamente é uma metáfora, né? Na verdade, você dá o seu coração para o outro, dessa maneira efetiva, e você chegar efetivamente ao outro. Eu acho que isso que é o interessante. E eu me sinto muito, realmente, honrado com esse carinho do povo, né? De todo, de criança, de todas as idades, né? Crianças, jovem, eu adoro jovens, sou professor do ensino médio, né? Jovens, aí todos, afinal, eu acho que eu não pode que toda unanimidade é burra, como eu disse, né? Mas na verdade eu sempre gosto de toda a faixa etária, gosto de estar com eles e tenho sempre uma história para cada idade, né? Isso que eu acho interessante para você poder atingir o público. E o coração é uma maneira de você chegar com esse povo. Então, na verdade, essas homenagens são muito tocantes. Eu não sei, não tem conta, são inúmeras homenagens feitas na escola. Né? Só bibliotecas, que eu saiba, bibliotecas escolares, até agora tem conta de 16 que levam meu nome. Né? Então, isso aí pouca coisa. Então, eu acho que não tem nada no mundo, nada na vida que dignifique mais ser humano que ele ser lembrado, não pelo que ele tem. O que ele tem não vale nada, né? Nem dele mas pelo aquilo que ele que é a sua obra, né? Que é isso que realmente importa, é isso que fica. É sua obra. E quando você é lembrado, é louvado pela sua obra, não tem dinheiro no mundo que pague isso aí. Né? Então, realmente, isso é de emocionar muito a gente dessas homenagens que recebe e das crianças, principalmente, que aquelas sementinhas que estão saindo, quando já vem te homenagear, quando te dá um coraçãozinho, te dá um papelzinho com uma homenagem, eu guardo todas, né? Eu tenho uma sacola, eu não tenho coragem de a criança me dar um papelzinho escrito, eu pegar e jogar fora, não tem como, Poxa, guarda. não. É muito bom. Olha, Juraci, tu citaste aí o Valci, deixa eu contextualizar um pouquinho para o pessoal. O Valci Monteiro é o famoso autor das Visagens e Assombrações de Belém. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho, tem 2 vídeos, aliás, aqui a respeito dele. E ele era amicíssimo do Juraci, era nosso amigo, né, Jura? Deixou muita saudade. E eu estou escrevendo um livro a respeito dele, falei para o Juraci, e o Juraci me presenteou com uma fotografia em que os dois estão lá em Afuá. Deixa eu compartilhar aqui, Jura. Ainda não. Opa, agora. Juraci, Bicitaxi no Apuá, um no pouquinho a município. respeito desse momento aí, dessa aventura de vocês lá no Bicitaxi, né? Pois é, olha, foi interessante, que eu estive lá, isso foi em 2011, né? Eu fomos para Macapá, minha família mora lá, e de lá nós fomos para o Afuá, né? E ele foi com a gente. E foi interessante, que o Valci viajou por todo esse Pará, né? Principalmente quando ele trabalhava pela Iterpa, e no Afuá, todas as viagens que ele tentava ir, não dava certo. Ele nunca tinha ido no Afuá, por incrível que pareça, né? E ele foi, e não foi só no Afuá, fomos até o lugar onde eu nasci, no Cajari, nós fomos de barco, chegamos lá, tem uma foto aí muito bonita que eu apareço remando no Cajari, que foi ele que tirou, né? Ele se aguentando no casquinho, meu irmão pilotando, eu remando na frente, ele no meio, se segurando, mesmo assim ele conseguiu tirar uma foto muito bonita remando no Cajari, né? Eu emocionei. Então, uma viagem muito legal, nós tivemos aí, fomos homenageados na FUA, homenageados pela prefeitura, homenageados e fizemos amizade lá, foi muito legal. Tivemos uma tarde lá conversando com o povo lá, né? Fizeram uma reunião lá, foi muito legal. Esse sumando aí era maravilhoso. Na verdade, nós viajamos por vários municípios, né, juntos, né? E era uma pessoa que realmente, onde chegava também, tinha aquela legião de fãs, né, que fazia, né? Tem jeito. Então, é um caboclo que vai ficar para sempre marcado no peito da gente. Verdade, da gente. Até agora é difícil até a gente acreditar que ele partiu, né?
Parece que a gente vai sempre Pois esperar é, uma ligação dele com aquela urgência, né? Tu pode vir, rapaz, tu pode vir aqui. Para tomar um vinho também, sempre Aí, chamava lá. Fiquei devendo a última ida para tomar um vinho, rapaz. Eu não me perdoa até hoje. poxa! Mas ele deixou um nome aí na história, né? O trabalho dele está aí. Acho que quem quiser conhecer tem muito a aprender com o Valci, com a produção que ele deixou. Bom, Juraci, tu és de Afuá. E aí, como foi essa tua vinda para cá, né? Como foi esse teu percurso? Porque era muito mais fácil tu ir para Macapá, né? Acho que tu chegaste a morar em Macapá um tempo, né? Foi, na verdade, é quase que natural por lá do Afuá, fui para Macapá, que é mais próximo. Aliás, agora, principalmente, são 2 horas de viagem de lancha, 2 horas de lancha. Então, quando vai para lá, tem que ir por Macapá. Então, todos os meus parentes, vizinhos, quase todos foram para Macapá, né? E nós não foi também diferente. Foi primeiro meus irmãos, primeiro irmão, a irmã, foi aos poucos, e depois fomos a família toda. Eu já estava com 16 anos. E em Macapá eu servi o exército, terminei o ensino colegial, né? Casei em Macapá, servi o exército. Então, eu tenho 2 filhos amapaenses, né? E um que chegou aqui ainda com 5 meses, porque na minha vinda aqui para Belém foi para o tratamento de uma filha. E nós viemos para esse tratamento e viemos para Belém por conta disso. E aí cheguei aqui já em 76. Vivi 11 anos em Macapá. 11 anos em Macapá, depois que eu cheguei em Belém já em 76. Né? E aqui em Belém encontrei a felicidade. Por conta do tratamento dela? Foi por conta do tratamento dela. Eu vinha fazer um tratamento de coordenação motora pelo IOMPA, né, de coordenação. E viemos justamente para isso. Aí tu acabaste e ficando. E aqui encontrei a felicidade. Ah, é? A passagem. A gente tem os códigos, Juraci, que já se conhece há muito tempo. O pessoal pode ficar perdido. Gente, felicidade é o nome da passagem onde o Juraci mora. Eu até brinco com ele que quando a gente se encontra por aí nos eventos, eu sempre dou carona para ele. Eu deixo lá na casa dele. Eu digo, ó, Juraci, o único dia que eu sei que encontrar felicidade é garantido para mim é quando eu te levo para casa. Legal. Jura aí, tu sempre moraste na felicidade? Não, quando eu cheguei aqui, porque eu vim, na verdade, eu tinha um tio que morava aqui, que eu gostava muito, e se disser o nome, todo mundo conhece, né? Irmão da mamãe, então eu estava com essa vinda para cá, e aí não tinha, sabia como, ele chegou em Macapá, ele era uma pessoa assim, bem, sabe? Quando eu falei para ele, tu vai agora, você vai de casa, tu pode arrumar, porque tu vai agora, arruma e tu vai para casa. E essa pessoa é muito querida, muito conhecida em Belém, né? Aliás, anteontem foi o dia de falecimento dele, falecimento do dia 13. Que é o Abidom, dos que foi candidato. Até do jingle, né, da música. Tinha o Dingo, Abidonete. Ele era meu tio, uma pessoa maravilhosa. Nós moramos na casa dele logo nos primeiros meses. Eu e minha irmã, que também veio morar em Belém, veio estudar, né? Nós moramos na casa dele, primeiro lá. Então, moramos na Doutora Assis, né? Cidade Velha. Ele morava lá. E depois eu vim chegando aqui para o Juruna. Chegando no Juruna, eu morei no endereço, primeiro endereço, depois mudei para o outro, mudei para o terceiro, já o quarto, minha casa é no quarto endereço, quando eu comprei uma barraca e hoje já está de bom tamanho, de alvenaria já. Mas veio aos poucos, caminhando até chegar aqui. Não foi fácil chegar na felicidade, né? Não, a felicidade é um processo, né, Júlio? Tudo um processo para chegar na felicidade. Aí o Eimar na felicidade, né? O Leonardo Cruz, né, de saudosa memória, ele fez uma troca e dizia assim: é o trovador da cidade, o maior que temos cá. A rua é felicidade só porque ele mora lá. A felicidade já era quando eu cheguei. E o Eimar Tavares também o poeta que está em Eimar Tavares também, que já está no andar de cima, e dizia assim: Jura, faz tudo, mas não muda de endereço, cara. Olha, Juraci, aqui já Valci, Leonan Cruz. Então, a tua história, na verdade, cruza com a história de um monte de gente
importantes das nossas letras, né? Então, por exemplo, tu sempre comentas a respeito da vivência ao lado do Rui Barata, na década de 80, né? Do Rui Barata. O Rui Barata, eu já conheci, né, um pouco, quando ele foi presidente da... Quer dizer, eu conheci, não, eu já, desde quando eu cheguei, quando eu estudava na universidade, e quando eu saí de lá, às vezes eu passava pelo Bar do Parque, mas nesse tempo eu via, ele estava lá, né? Sempre daquele jeito, debaixo daquela carimboleira, né? Que já tinha uma cadeira cativa lá, né? Chegava lá, e sempre ele era um tipo de lâmpada, sempre estavam as mariposas em volta, né? Só que nessa época eu tinha um pavor do Rui, eu não tinha coragem de mostrar nada para ele, porque eu via o Rui era terrível. Eu gostava, mas aí quando nós fomos, quando ele foi presidente da... o Rui era. E então, quando nós fundamos a Associação de Escritores, né, ele foi o primeiro presidente, e aí nós reunimos ali na CIPER, de lá nós íamos lá para o Bar do Parque. E a turma ia tudo para lá, né? O papo rolava lá. Então, todo o tempo era o povo em volta do Rui Barata. Mas mesmo assim, eu nunca tive coragem de mostrar nada para eles, também por isso. Mas em compensação, eu tive, por duas ocasiões, principalmente, que foi ele que tomou a iniciativa de falar. Uma vez eu vinha na universidade, né? Acho que ainda estava relacionado nessa época lá. E ele vinha daqueles corredores, ele vinha no meu encontro, de branco, que ia andar de ganso dele, e gostava de apontar o dedo das pessoas assim. Ele veio de longe assim: gosto muito de um poema seu. Égua, mano! O cara dizer isso para mim, eu fui nas nuvens. Mas aí eu me continuei fingindo desinteresse, né? É mesmo, Rui? Uau, morrendo de curiosidade para saber. A Margem Oculta. É um poema, e esse poema, Margem Oculta, foi um poema que eu fiz para o Benedito Monteiro. Quando o Benedito Monteiro lançou a Terceira Margem, né, eu fiz esse poema Margem Oculta, fazer filosofia da UFPA, influenciado pelas ideias de Heráclito, né? E eu terminei fazendo esse poema Margem Oculta para o Benedito Monteiro, e que eu dei no lançamento do livro dele, na Terceira Margem, lá do Fronteira da Paz. O poema era inédito, eu inscrevi ele mais um, dos poemas no Festival de Música e Poesia da antiga FICAP, hoje UFRA. E ele foi o vencedor. Eu peguei o primeiro e o segundo lugar, e esse Margem Oculta foi o vencedor. E depois eu soube que o próprio Rui foi um dos jurados, né? Então, esse aí foi um dos prêmios. A outra vez foi quando o aniversário do Rui, o último aniversário em vida, e que não foi comemorado lá no Maracaibo. Eu fiz um poema e uma trova. Uma trova eu botei num cartão, peguei a assinatura de amigo do Rui, depois eu andei peregrinando para encher tudo. Olha, todo mundo vai assinar essa prova para dar para ele no cartão de aniversário. E fui lá no Maracaibo. Aí eu fiz um poema, e eu levei o poema para publicar no jornal. Mas aí eu fiquei com medo. Eu vou publicar no jornal, ele vai ler, ainda vai dizer alguma coisa, eu da homenagem. Aí fiquei naquele dilema, rapaz, entrego, não entrego, me deu coragem, entreguei para o editor o poema. E aí saí nos 2 jornais. E à noite fui para lá, o Nazareno Torino, amigo de saudosa memória, né? Sim. E aí nós fomos juntos para lá. E Marco, não vamos reunir lá, então vamos. Chegamos lá, chegamos antes, né? Esperamos, ele chegou lá, um pouco tarde, acho que foi das 10 horas, ele acompanhado do Paulo André. Aí nós já estávamos na calçada, lá, numa banca lá na calçada do Maracaibo, era um bar-teatro Maracaibo, Carnal Ciro Cacela. E aí ele chegou, e aí eu não disse nada sobre o poema que eu tinha feito, né? Mas aí ele sentou, estamos lá com aí, de repente disse assim: você foi muito feliz com seu poema. Não é fácil escrever poema de aniversário. Fiz mais uma pausa e disse: há 3 datas em Belém que eu fico triste: Sírio, Natal e Dia das Mães. O Nazareno pergunta: por que, Rui? É quando aflora a mediocridade da poesia paraense. Pô, é bem a cara dele mesmo, né? E a trova, quando eu fui, eu subi no palco e li a trova para ele, né? A trova dizia assim: amigo Rui, em verdade, esse fato nos comove. Um homem na sua idade fazendo 69.
69, que na verdade ele faleceu com 109, não completou os 70 anos. Né? 69. Mas o Rui, eu tive uma conversa com o Rui, que é muito legal. Nós fomos para o lançamento do livro do Nazareno Torino, o pai Antônio, lá na Academia de Letras, paraense. Só que nós enganamos do horário, a gente pensou que era 18 horas, era às 8, não 18. Chegamos 2 horas com antecedência. E lá, cadê o povo da sua academia? Ela estava aberta, mas sua academia. Depois nós fomos saber que era das 20 horas. Aí nós entramos e ficamos. E foi um dia que ele me contou muito da vida dele. Poxa, passagem interessante da vida do Rui. O Rui tinha um coração de ouro. O Rui, eu tinha os dois lados do Rui. O lado sarcástico, o lado aí, mas tinha um lado muito legal. Ele ajudava as pessoas. Ele tinha uma coisa que poucos... que eu soube depois, que ele tinha um time de futebol de menino de rua. Ele era o técnico, ele comprava uniforme para os moleques, né? Ele era o técnico jogando na Praça da Bandeira, fazia campeonato. Poxa. Sabe dessas coisas do Rui, né? Então, bacana. Então o Rui tinha esse lado muito legal, né? O lado humano dele. Desses fatos assim, inusitados, né? Dessas histórias engraçadas, coisas que a maioria das pessoas desconhece, porque acaba sendo de uma vivência muito íntima dos escritores, né? Pois é. Então, nós tínhamos muito isso. Lá na Associação para Escritores, tive muitas dessas histórias. Né? Dessas lá, ainda envolvendo o Rui, tem uma que eu já contei outras vezes, né? As pessoas ficavam pedindo a opinião dele. Né? Ele era o mestre, todo mundo queria uma opinião. E tinha um dos associados que ficava querendo saber da opinião dele aí. E aí perguntou, mas mestre, o que você acha da minha poesia? E na dele, depois de muita insistência, ele falou, fulano, não me obrigues a dizer que a tua poesia é uma... na verdade, era... O homem não deixava barato, né? O barato não deixava barato. Não deixava, não. O Rui não deixava. Então... Mas nós tínhamos muitas dessas pessoas, dessas histórias engraçadas aí, porque na verdade esses casos acontecem com todos, muitos deles. E eu gosto desse lado, eu acho, aliás, é um lado mais humano mesmo, é um lado legal. Sim. Bacana. Nós tivemos muitas dessas olha histórias engraçadas. Todo mundo te conhece como um trovador, né? Aliás, já são incontáveis os prêmios que tu ganhaste como trovador. Embora tu sejas muito mais do que um trovador, tu és um contista, tu és o Bogeia, que foi meu grande assim professor, meu grande orientador na pesquisa, disse uma vez para mim que, olha, Paulo, eu não sei porque as pessoas veem só um trovador no Juraci, porque ele, na verdade, é um lírico, um dos nossos maiores líricos. E tu sabes que para o Bogeia dizer isso de alguém não era pouca coisa, né? Então, olha, é um prêmio para ti. Se tu não sabias que ele disse isso de ti, eu estou te falando porque... É um prêmio também. Foi assim. Não, eu não sabia. Não, era outra figura muito engraçada, né? Com aquele humor assim, sarcástico. Com certeza. Sarcástico também. Era. Ele não deixava passar nada em branco. Então, assim, mas... não deixa. Como é que funcionou, aliás, como foi que aconteceu a tua formação como leitor e que te conduziu a essa produção tão variada em relação a perfis, né? Começa com cordel? Pois eu comecei... começou assim, no interior, onde eu vivi há 16 anos, o que é que recebia de literatura? Os almanacs de Bristol, Capivarol, que esse almanac era patrocinado pela indústria farmacêutica, né? Que todo ano saía, que vinha aquelas... muitas dicas úteis aí, sobre maré, sobre plantação, era geral, né? E sempre vinha alguma literatura embutida, e eu sempre lia. Inclusive, no Almanac Biotônico Fontoura, foi onde saiu a história do Jeca Tatuzinho do Monteiro Lobato, né? Olha, Emílio Monteiro Lobato no Almanac do Biotônico Fontoura. E vinha trova, vinha coisas assim daí juntos também, que aí muitas, inclusive, eu lia. Na época de menino, não decorava o autor, decorava a trova, né? E tive uma delas que eu decorei, fiquei por muito tempo sem saber. E depois, já como trovador, uma vez eu
eu fiz um desafio, que eu daria um livro de Torga para quem dissesse quem era o autor. Do berço à tumba um caminho que todos têm que transpor. De passo em passo um espinho, de légua em légua uma flor. E fiquei com aquela trova na cabeça. E aí vieram duas respostas, de dois trovadores me deram a resposta. Eu acho que foi o Vasco Filhos e o Arlindo Agem. É uma trova de Bastos Tigre, né? E aí eu soube. Então eu era muito assim de decorar as coisas que vinham. E além do Zamará Capivarol, meu irmão começou a mandar também de Macapá, que já morava em Macapá, histórias em quadrinhos, o Sobrinho do Capitão, Flash Gordon, Zorro, Tarzan. Então vem essa diversidade, né? E o meu padrasto comprava no Ver o Peso, isso quando estava no interior ainda também, né? Ele comprava folheto de cordel e levava para o interior, e eu lia esses folhetos. Era eu e minha irmã, principalmente eu que lia. O cordel, geralmente, ele lia eu e minha irmã, nós líamos para parentes, para vizinhos, e eu lia repetidamente várias vezes o mesmo cordel, e acabava até decorando, inclusive, né? Decorando. Tem algumas histórias, como Entrei o Cachorro com Gato e João Grilo e outro, que praticamente eu sei de cor até hoje, né? Desde aquele tempo. Então foi tudo isso. A literatura de cordel, revista em quadrinho que o meu irmão mandava, Almanac Bristol, tinha algumas contos de fadas, também alguns livros que a mamãe pedia para a gente, né? E junto a isso, a avó, mamãe e vizinhos contavam. Então, tudo isso veio a argamassa toda, essa variedade do almanac, do cordel, e essas coisas aí, e misturando justamente com a oralidade, né, que é muito forte no interior. O ribeirinho ele é naturalmente um contador de história, né? Também dele. E por isso, no ribeirinho, nós temos muito disso de contar história. Então, eu acho que responde um pouco disso, essa diversidade de gêneros que eu trabalho, que, na verdade, eu acho que a única coisa que eu não vou escrever é romance, né? Romance e teatro, porque eu trabalho desde da trova, do haikai, da literatura de cordel, infanto juvenil, o humor, né? O humor é o outro lado, que o humor, na verdade, tem um nome aí por trás de como é que eu entrei nessa do humor, né? Justamente, que se chama Raimundo Mário Sobral, né? É o comendador, né? Comecei a escrever comendador Raimundo Mário Sobral, comendador da Gran Cruz do Macaco Torrado, né? Olha, Juraci, então foi o Sobral que eu comecei que era exatamente a tua conexão com o PQP. Né? O PQP, para quem não sabe, justamente porque eu comecei minha primeira publicação foi em fevereiro 18 a 26 de fevereiro de 1980, há 40 anos, né? já completou 40 anos. Foi a primeira publicação que eu fiz no Jornaleco, era da província do Pará, ainda do Mário Sobral, Jornaleco. E aí, a partir dessa primeira, o Sobral começava a me pedir coisas, começava a mandar, comecei a colaborar com ele no Jornaleco. E quando ele criou o PQP, ele me convidou. Um dia eu vi, nesse tempo não havia telefone, não havia, aí era só jornal. Mas como eu comprava jornal diariamente, sempre estava vendo a coluna dele, numa delas vi lá, Antônio José Siqueira, bate um fio para o comendador. Aí, naquele tempo, o telefone da orelhão, né, com as fichas, caiu a ficha, nem sabe o que é. Exato, né? Aí eu fui para lá, telefonei, era isso, ele queria que eu participasse, ele estava criando o PQP. O PQP começou justamente em dezembro de 1980. Eu não participei da primeira edição, já participei da segunda, que já foi no ano seguinte, né? Então, na verdade, foram 22 anos escrevendo o PQP, 22 anos. É coisa que não acaba mais, justamente. Eu fui aonde eu fui justamente esse lado humorístico, inclusive lá. Juraci, esse teu lado mais humorístico rendeu um livro que é um verdadeiro clássico da literatura, especialmente em relação a esse perfil mais sacana, né? Que são os versos sacânicos. Conta um pouquinho da história desse livro, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, Juraci, para o pessoal que não conhecer a capa do livro. Apareceu aí já para ti? O verso sacânico. Já apareceu. Eu estou com o exemplar na mão aqui também, né? Esse livro ele tem uma história
na verdade, que começa pela publicação dele. O que aconteceu? Nesse tempo, eu era açougueiro. Eu fui açougueiro por muitos anos, né? E então, foi quando eu tive problema de carne, ágio na carne, confisco, era uma coisa. Então, era muito difícil trabalhar no tempo. Eu resolvi, então, eu já havia fechado o açougue por 3 meses com um livro chamado O Travesseiro de Pedra. O Travesseiro de Pedra, eu fechei o açougue por 3 meses e passei a vender livro pelos bares, livro de poesia. Aguentei por 3 meses o Poeta Sustentando o Açougueiro, né? E aí, quando já veio essa segunda, era um daqueles plano do verão, né? Seria plano, tinha o nome dos planos do governo do Sarney. E aí eu resolvi levar essa coisa do PQP. Eu já vi o PQP. Eu cheguei com o seu Falângula, da gráfica Falângula, né? Editora Falângula. E o seu Falângula, eu quero um livro bem barato, eu faço até com papel jornal, porque eu quero vender o livro, né? Esse livro aí. Paguei metade da edição, né? 1000 exemplares que eu pedi logo, né? Paguei metade da edição e fiquei esperando para me chamar. E aí a dona Jaci fala comigo, disse, Totó, vem aqui. Ele ligou, acho que ele ligou, alguma coisa assim. E aí, você falando que eu ia falar contigo. Eu pensei que já era para ver as provas do livro, né? Cheguei lá, eu quero, dona Jaci disse, não, você falando que ia falar contigo. Entra lá. Eu entrei na sala dele, sente aí. E a cara dura. Sentei. Não vou editar o seu livro. Eu digo, como assim, você falando? Eu já tinha até pago a metade. Minha editora não publica imoralidades. Eu digo, você falando, o senhor pode até não publicar, mas o senhor vai ouvir uma. Eu digo, primeiro, o senhor não é meu editor. Eu estou pagando a edição, o senhor está fazendo um trabalho gráfico para mim só. E depois, seu Falângula, imoral, seu Falângula, é o salário mínimo. Imoral é a mortandade infantil. Imoral, eu fui numerando as imoralidades do Brasil, né? Ele fechou a cara assim. Tá bom, vou publicar, mas eu na capa do meu livro não vou pôr o nome da minha editora. Tanto que se vê aqui no Travesseiro de Pedra, tá aqui, Falângula Editora, o nominho aqui, o nome da editora. O verso sacânico não tem, ele mandou cortar as capas que tinha feito só para não ir o nome da editora dele. Aí eu não vou pôr, não mandei o senhor pôr. Aí saiu, aí o livro foi um estouro, né? Aí, tanto que eu voltei lá para fazer mais 1000 exemplares, né? Aí eu fiquei 6 meses vendendo esse livro, divulgando para aí, porque como os versos sacânicos foi de propósito, sacânico, para colar em cima dos versos satânicos do Salmarrude, que estava com a cabeça prêmio pelo Iatolá, né? Iatolá. Isso aí chamava atenção, misturava as coisas. E eu fiz matéria com televisão, mostrando, bombou, o livro bombou. Eu viajei, velho, eu fui para Fortaleza, fui para Macapá, fui para Vila Velha, levando o livro aí, vim de livro e fui me mantendo. Fiquei 6 meses fui tentado pelo verso sacânico. Né? Olha só. E interessante que depois eu voltei, quando eu fui fazer a segunda edição, e aí eu fui lá para aí, e aí ele disse... Sabe o que o Paloureiro me falou? O Paloureiro era secretário de Educação na época. E fui almoçar um dia lá com ele, o Paloureiro falou, eu digo, nem imagino você falando. E você é um dos maiores trovadores do Brasil? Eu digo, olha, o problema do Paloureiro, assim, falou. Pois é, por que você não publica um livro de trova? Eu digo, porque não é viável, é um livro que não vai ter como vender. Não, mas você não precisa pagar de uma vez, eu faço o livro, você vai tirando os poucos, vendendo e me pagando. Eu digo, não, você falando, é assim eu quero. Aí ele foi atrás de mim, eu ia tomando no meu ombro e disse, traga as suas trovas que eu vou fazer por conta da casa. Sacana me deu o livro. Ele fez os 4 pontos, ele me deu o livro. Né? Esse Falângula era uma figura fantástica. Né? Ele era bravo, brigão, mas ele tinha um coração imenso. Ele pediu para muita gente. O Falângula, o Defonso Guimarães, um monte de gente importante na Jura. Ele fez muita coisa. Então, ele tinha esse lado brigão, e tinha o outro lado de coração de ouro, que ajudava muita gente. Se a gente não tivesse medo da cara dele, feia dele, ele tinha tudo com ele. Então, essas histórias. Então, o verso sacânico foi isso, foi por aí. Foi um livro que, até hoje, é um dos livros que eu vendo. E hoje já tem, depois eu aumentei, tem o Sacânico 2, o Sacânico 3, né? Virou série, né? Tem que virar série para Netflix, para ficar rico. Juraci, olha só, é muito bacana ouvir esse teu depoimento, porque geralmente a gente vive
para o livro, né? Tu conseguiste viver aí meses do livro, então isso é uma raridade nesse país, né? É uma raridade. Foi poucas vezes que eu consegui que o poeta sustentou as duras penas do açougueiro. Ele voltou de novo. Legal. Juraci, olha só, é muito bacana ouvir a tua fala, porque sempre aparece gente interessante na tua conversa. Então, por exemplo, um grupo que eu sei que interferiu positivamente na tua história foi a Malta, né? Eu lembro que eu era do Benilton, que era da Malta, né? O Benilton Cruz, lá na Federal, e eu só te conhecia de ouvir falar, né? Eu tinha os versos satânicos, ou sacânicos, e aí, quando eu te conheci, foi num evento que o Benilton fez para a turma, né, de letras lá e tal. E aí, pô, eu fiquei assim, agoniado, porque eu queria que tu autografasse o meu versos sacânicos, né? Aí, quando eu te dei para autografar, rapaz, então arranjaste essa relíquia, porque é a primeira edição, né? Autografar. E aí a gente teve contato de lá para cá, isso foi em 1998. Então, de lá para cá, a gente sempre se encontrando, sempre mantendo contato. E, assim, essa vivência contigo foi muito bacana, porque geralmente tem o estigma do escritor, né? A gente imagina sempre o escritor como alguém assim inatingível, como alguém diferente. É assim quando a gente não faz parte do meio, né? Quando a gente vai em determinadas escolas, as crianças ficam olhando assim para a gente com uma admiração, como se a gente fosse realmente alienígena, né? E aí, com certeza. eu queria que tu falasses um pouquinho dessa tua relação com o público, sobretudo infantil, e dessa tua conexão com o grupo da Malta, né? O Eliana Barriga, o Benilton, né? O Anagaia, e aí... Rosa de Souza, Robert Pereira, todo mundo, Edivando Pessoato, Edivando Pessoato, e aí o caçula da Malta, que é o Galvão, né? Márcio Galvão é o caçula da Malta. Então, nós realmente nós começamos, a Malta, na verdade, a gente começou com a vinda da Leila Mícola, aqui em Belém, que era amiga da Ana Gaia. A Leila veio aqui, nós fizemos um trabalho no teatro juntos, fizemos aí, e a partir daí começamos já a ideia de começar a fazer. Começamos começou a Ana Gaia, a Roseli, eu e Eliana. Eliana. Tinha um tempo que entrou o Arão Ramos, depois o Arão saiu da Malta, e aí veio entrando, aí veio o Benilton, o sétimo foi o Edivando, tinha recém-chegado de Fortaleza, e estava aqui, aí eu convidei ele, entrou, o Edivando Pessoato, e o último já foi o Márcio Galvão, que é o caçula da Malta, que entrou. Então, esse trabalho, antes nós fizemos muitos trabalhos, inclusive da Malta, trabalho para teatro mesmo, né? Trabalho ensaiado para apresentar em teatro. Né? Inclusive, nós fizemos muitos trabalhos junto com outras artes afins, fizemos com dança, fizemos com teatro, sempre a gente convidava o grupo para interagir com a gente, em peças que nós fizemos. Apresentamos no Rodemar Riga, apresentamos até no Teatro da Paz. O teatro Por Trás da Porta, que foi um dos trabalhos que nós fizemos. Então, nós fazíamos esses trabalhos assim juntos. Então, também foi uma outra escola, a Malta de Poetas, que nós fazíamos esse trabalho. E junto com isso também eu criei o Varal os Sociedade dos Poetas Vivos também, que era uma maneira de reunir o povo também na sexta-feira, regada vinho, de lua cheia, também. Tudo a gente foi aglutinando esse povo todo. E o trabalho nas escolas, isso aí é outra coisa, né? Que é um trabalho que eu, quando eu comecei a fazer esse trabalho para criança, né? Eu trabalhava na SEMEC, na SEMEC. E lá nós tínhamos trabalho de contação de história, tinha um grupo de contação de história, um trabalho que era mantido pela Unicef e pela Prefeitura. Nós fazíamos contação nas escolas municipais e nos anexos, né? Eram vários contadores de história, eu fazia parte desse naipe. Mas aí ainda não tinha trabalho com criança mesmo, porque a gente ia contar nas escolas de modo geral, né? Fazia lá, levava aí, tinha pessoal de trabalhar com teatro, mamulengo, aquelas coisas todas, e eu junto contava. Mas um dia me mandaram fazer um trabalho numa creche. Eu fiz todo um planejamento, rapaz, que quando eu cheguei lá, que eu vi criança até no berçário, rapaz, bateu um desespero. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou essas crianças fazer? Poxa vida, eu fiquei muito aperreado. Aí eu fiz qualquer coisa, eu fiz uma brincadeira lá, eu vou improvisando algumas coisas, mas preocupado. Eu digo, a partir daí, eu digo, não, vou começar a criar estratégia para trabalhar com criança, né?
partindo de um pensamento grego, os gregos diziam que o homem só é sincero em duas ocasiões, quando bêbado ou quando criança, né? O adulto tu engana, o adulto finge. Tu engana não, o adulto finge. Ele não está gostando, mas está fingindo que está. A criança não. Se gostou, gostou. Se não gostou, diz na cara. Né? É pabu. A resposta da criança, ela não finge, não. E então, isso que eu fui fazendo, eu fui criando histórias. Eu criei o Lourenço, o menino do lenço. Né? É o do Ratinho. É o Ratinho do Lourenço. Foi uma das histórias que eu criei, eu inventei essa história. Né? E hoje é uma das histórias que mais pedida onde eu vou, né? Até para adultos mesmo. Justamente para isso. E eu fui fazendo também uma outra história que eu conto da Perereca, histórias movimentadas, histórias cantadas, justamente para... E hoje não, e hoje eu domino o infantil, né? Porque é difícil. Se você consegue agradar a criança, você agrada todo mundo. Isso aí é uma arte difícil, realmente. Se você conseguiu agradar a criança, você está salvo. Porque a criança é um bicho exigente. Uma vez me convidaram, né, para fazer um trabalho, né, para falar sobre cordel para criança lá na brinquedoteca do Centur. Eu digo, mas qual é a idade? Não, uma idade assim, de 7 até 8 anos, por aí. Para me falar do cordel, sim, tem que falar da história do cordel. Eu digo, você não acha que não devia fazer outra coisa? Isso aí eu acho que não é para a idade deles. Aí, não, eu digo, tudo bem, eu vou. Cheguei lá cheio de crianças sentadas lá. Aí eu sei falar do cordel, que o nome cordel, bebê que veio de Portugal para cá. As carinhas deles. Aí eu pergunto, vocês estão gostando? Foi um disso, não! Eu disse, eu não estou dizendo, vamos mudar uma dessa história. Aí fiz outras histórias, contei história, mas foi outra coisa. Então, não adianta forçar a barra. Não atinge. Então, eu termino fazendo esse trabalho também. Eu gosto muito de trabalhar também com a turma, com os adultos da turma do EJA, tudo, que é uma outra história. Né? Aí a gente pode trabalhar sacaneio com ele, então eu trabalhei outra coisa. Então, realmente, eu sempre me dei bem nas escolas. Em toda a faixa etária eu me dou bem, né? Com os jovens, com as crianças. Mas justamente por causa disso, aquilo que eu me falaste, eu gosto do olho no olho, eu gosto isso aí, eu gosto de dar o coração para eles, gosto de fazer. Esses corações, esse é outro que tem muita história, né? Eu lembro que eu estava numa escola um dia, e uma menina veio assim, ei moça, eu quero 2 corações. Um para minha mãe e outro para minha irmã. Minha mãe a minha irmã porque é muito estressada, e a minha mãe porque é o quê? Não sei o que de jeito que ela deu para a mãe dela. Então ela tinha que dar 2. Um para a irmã que era estressada e outro para a mãe que eu não lembro agora o que era. Então, esses corações eles têm muitas histórias de pessoas que pegam e lê a mensagem e choram. Já tem várias vezes que a pessoa, quando pega a mensagem e lê, a mensagem tocou, foi aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele momento, né? E histórias engraçadas. Uma vez eu dei um coração para um colega meu, para um amigo meu, que quando ele leu o coração, o rapaz, de repente, leu o coração e botou a mão para cima e disse assim, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Eu fiquei surpreso. Fui, gente. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que ele estava trabalhando numa paróquia, né? Ele trabalhava com jovem lá, né? Com teatro, ele dirigia vindo lá. E nesse dia tinha sido arrogante com um dos rapazes, né? E a trova que ele tirou. Por Deus, ouve o meu conselho. Ser manso com teu irmão, pois a arrogância é um camelo que pode lançar-te ao chão. E acho que tinha sido uma mensagem de Deus para a gente ser arrogante. Me perdoa. Essas histórias são muito engraçadas. Rapaz, E tem uma que eu conto muito, que essa foi interessante. Eu vinha uma sexta-feira da casa do Gilson. No tempo que eu vendia meus folhetos lá, velho, aí, geralmente eu ia na sexta, sábado e domingo no Gilson, de pé de casa. Eu vinha voltando de lá, próximo à meia-noite, de umas 11 horas, mais ou menos, fim de ano, a lua bonita no céu, né? Quando eu cheguei, dobrei a esquina, um cara me parou na esquina. Me dá seu chapéu aí. Aí eu, não vou dar, não. Não vou dar. Pois eu vou pegar minha máquina, meteu a mão no bolso, né? Vou pegar minha máquina. Me entrega tudo dentro dessa tua bolsa aí. Eu achei que o cara estava blefando, né? Eu não vi nenhum volume no bolso dele na mão, achei que era só a mão dele aí. Aí fiz uma bocadinha de idiotice, que não deve discutir com o assaltante. O cara pediu, dá logo, não discute, não faz movimento, nem te queima, já que ele está com a mão na máquina.
E eu fiz uma gangue de idiotice que se o cara tivesse armado, esse cara aí tinha me matado. Daí meti a mão no bolso e pôs dentro do coração. Toma, pega. O cara, a surpresa, ele ficou tão surpreso, eu digo, pega. Ele não sabia o que fazer. Ele pegou. Por incrível que pareça, ele pegou. Ficou sem saber, com a mão no bolso e a mão segurando o coração, né? E nisso que eu tento pegar o vácuo para sair fora, me aparece um grandão lá. Era mais jovem do que ele, mas mais alto, né? Nossa direção. Nessa época tinha um bar lá no canto. Na direção, digo, agora estou frito, estou tentando me escapar de um, vem outro maior. Aí o cara veio e se dirigiu para ele, disse, não mexe com ele, não toca nele, que ele é o nosso poeta. Virei patrimônio público. Olha aí, Juraci. Virei patrimônio público e vou embora e agradecer. Para entrar no bairro, tu fez aí o coração card, né? Pois não é, Alba. Daí o cara foi salvo pelo coração. Olha, Juraci, pois é, eu já te dizia, como o coração pode salvar um sujeito. Juro, eu fico tão entretido aqui na conversa. Eu acabo esquecendo de dizer para o pessoal se inscrever no canal, ativar as notificações, aí deixar o comentário. Jura, se todo mundo que te conhece deixar um comentário contando uma história inusitada assim de um encontro contigo, meu irmão, isso aqui vai explodir de tanta mensagem. Com certeza. Poxa, Jura, olha só, esse teu trabalho mais direto com o povo, acho que tu és um poeta da massa, né? Realmente do povo. É muito bacana também porque tu desenvolves as oficinas de formação de escritores, né? Com certeza, eu fiz muito, eu adorava essas oficinas. Eu fiz muitas oficinas. O livro dele, pô. Pois é, e nessa oficina legal, porque eu fiz muita oficina no interior também, inclusive pelo Corvo Velho, que a gente ficava uma semana no interior fazendo oficina, em vários municípios, né? Guaná, vários municípios. E aí eu aproveitava para fazer na oficina, eu gostava de fazer oficina de contação de história, porque eu trabalhava, começava com a primeira fase com a oralidade, né? Oralidade, eles exercitavam a oralidade, vai contar a história, para eles começarem a contar, fazer com que eles contassem a história do município, principalmente relacionado ao imaginário local, né? Todo mundo conta a sua história, cada um contava a sua história. Agora vocês vão escrever a história que vocês contaram. Essa história vai sair no livro. Isso aí era um gancho para eles escreverem, porque o livro ia sair no livro. Eu fazia realmente esse livro, né? Esse folheto com a história deles, e muitas histórias interessantíssimas, né? Inéditas, inclusive, né? Era do município deles, do imaginário deles. Muitas histórias, cada um recebia o seu exemplar, eu deixava geralmente lá prefeitura local, deixava no Corvo Velho exemplares. É uma maneira de você divulgar esse trabalho e não deixar que o trabalho se perdesse. Então, eu fiz muito, tanto nos interiores, como a minha oficina também na Casa da Linguagem, né? Na verdade, essas oficinas eu comecei, quando eu trabalhava na SEMEC, eu já comecei a oficina por lá, porque eu ministrava oficina de trova nas escolas, né? E lá eu fazia também, fui lá quando eu comecei a inventar a história de fazer o resultado da oficina, fazer uma seleção e publicar o trabalho deles, né? Livrinho, né? Então, até hoje, eu tenho esses livros dessas oficinas, que era o Cultura Escola Alegria, que era um projeto da SEMEC, né? A gente fazia esse trabalho. Então, um trabalho muito legal você fazer com que as pessoas, despertar nas pessoas esse lado. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem a aptidão para escrever. Uns não fazem, mas muitos. Houve casos interessantes, inclusive, de você despertar isso na pessoa, porque o que eu acredito que todos nós trazemos uma aptidão para uma linguagem artística, não sei qual, né? É daquela que você desperta. Com certeza, nós somos animais simbólicos por natureza, né? Nós precisamos expressar nossos sentimentos através de um símbolo, e a arte é esse símbolo. A linguagem é que você veio talhado para essa ou para aquela. Como disse o Alonso Rocha, uma vez perguntaram para ele se era fácil escrever um poema. Se é tão fácil escrever um poema quanto a uma abelha construir a sua colmeia e fabricar o seu mel. O importante é ter nascido abelha e não besouro. Interessante é isso mesmo. Então, você às vezes você tenta fazer uma coisa que você não nasceu para aquilo. Você não nasceu para ser um dançarino, não um poeta. Você nasceu para ser um ator e não um dançarino ou um músico. Assim, enquanto você não descobre para que é que você nasceu, né, você vai aí, mas com certeza você vai. Então, nessas oficinas, eu descobri aptidões, realmente pessoas que nasceram para escrever. Tive um rapaz que, depois, a partir disso, ele passou a escrever, inclusive, meu amigo começou a escrever, e ele se inscreveu na oficina porque a namorada se inscreveu na oficina. Ele, para não deixar a namorada só, se inscreveu também. E a namorada que escreveu para a oficina só fez o trabalho. O sacana saiu poeta. Descobriu o poeta na oficina, coisa que ele não sabia, olha.
Essas coisas assim interessantes das coisas. Então, eu adorava fazer oficina. Ultimamente não deu mais, não tenho mais tempo para fazer, né? Mas isso é muito bom. Olha, Juraci, bacana tu falares do Curro Velho, da Casa da Linguagem, porque são espaços de cultura tão importantes dentro da nossa cidade, eu diria até dentro do nosso estado, né? E que Pois é, com andam certeza. assim meio esquecidos pelo poder público. Obviamente, tem muita gente interessante, gente interessada, gente empenhada trabalhando lá, mas Com infelizmente certeza. essas pessoas não podem se manifestar, né? Denunciar esse descaso, mas nós que estamos fora passamos pela Casa da Linguagem Especial. No outro dia eu tive uma conversa aqui, uma entrevista com a Janete Borges. A gente Pois é, reiterou. que fui oficineira de lá, uma das oficineiras da Casa da Linguagem. Pois é. Então, eu acho que a gente tem que fazer realmente, botar a boca no trombone em relação à revitalização da Casa da Linguagem, que é um espaço muito importante de cultura para a nossa cidade e que, lamentavelmente, não recebe o apoio merecido, né? Juraci, para a gente encaminhar já para o nosso desfecho, né? Se deixar, a gente passa os 2 dias conversando aqui, né? Então, bora tentar amarrar um pouquinho. Eu quero ouvir o teu depoimento em relação a pontos muito específicos. E aí eu vou compartilhar algumas imagens contigo, tá bom? Juraci, esse projeto é um projeto que reúne contadores de histórias, né? Eu queria que tu dissesses assim a relevância desse trabalho para a tua história e para o movimento de contação de histórias aqui na cidade, no estado, né? Pois é, esse foi um projeto foi organizado, foi a Sônia Santos e a Andréa Cosi, né? Porque nós tínhamos aquela coisa, o seu Milton, né? Ele tinha aí que ele era representante de editora, né? E as escolas sempre pediam trabalho regionais aí, coisa aí, histórias, e não tinha. Né? E ele criou uma editora para isso. Então, elas resolveram fazer. Esse foi o primeiro livro publicado lá. Eles organizaram esse livro de apanhadores de história, né? Contadores de Sônia. Justamente para isso, para trazer esse trabalho. E aí nós reunir aqui 8 contadores, e o caso era de você contar histórias que você ouviu, história que você ouviu, você guardou na memória, e que você vai escrever, tem a ver com a nossa realidade. E esse livro ele foi adotado em mais de 60 escolas. Puxa, Juraci. Mais de 60 escolas. Então, vai ver o alcance que teve esse livro. É muito bom. Então, são em 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2. E cada um dos 8 autores tem uma história em cada um. Então nos 2 volumes são 2 histórias ao todo, são, no caso aí 16 histórias ao todo, né? 2 volumes. Eu lembro de uma das histórias aqui, Costa, que era a história das imagens, né? Que é a mulher que cozinha a cabeça, né? Assombração de Curupira, que é o título que está aí. Era histórias que eu via no interior, né? Aí que eu faço. Então, muitas das histórias que eu conto é histórias que eu via. Eu ia lá e eu fazendo essas aí. E aí eu contei 2. Eu contei essa aí eu acho que a outra foi a Visagem Zombeteira. Sim. A Visagem Zombeteira. E a Zombeteira já ouvi essa história aqui em Belém, alguma pessoa contando, não lembro quem, aí contaram, aí eu implementei, aumentei alguns pontos aí, né? Olha, Juraci, o fato é que esse trabalho rendeu muitos bons frutos, né? O pessoal ficou mais conhecido no circuito. Inclusive, deixamos para outros estados também. Ele saiu aqui do circuito apenas de Belém, né? Atingimos nas viagens que nós tivemos encontro de contadores de história em Lorena, tivemos em outro lugar que a gente levava o livro a tiracolo também, né? E ele sempre foi muito bem recebido. Poxa, que bacana. Olha, é importante num trabalho como esse que tu desenvolves, se bem que tu não precisa muito da indústria do livro, né? Porque tu mesmo produzes os teus livros. Mas é sempre importante a edição, ter um selo, né? A edição Papa Chibé, na verdade, eu comecei a publicar. Eu sou fruto da geração mimeógrafo. Os primeiros trabalhos eram publicados em mimeógrafo, não havia nem a Xerox ainda na época. Quando aquele folhetinho que ela tinha, era a álcool, ficava bem azulado. Então, foi os primeiros folhetos. Depois, com a chegada das copiadoras da marca da Xerox, popular com o nome de Xerox,
eu comecei a fazer os folhetos, os livros, né? Assim, datilografado no tempo, até chegar, era no computador já digitado, Aí e depois já moderniza, estava já né? em policromia. E aí foi uma evolução. Antes eu pintava as capas com bomba de fite, com tinta com bomba de fite, espirrava, dava uma colorida na capa. E vou evoluindo. E hoje eu tenho os livros, eles são já é um livro bem apresentado em policromia, livro que não é nada. Esse aqui é um desenho do Marcelo. Sim, aí o negócio mais refinado. Então são coisas mais refinadas. Olha, mais um macite por aqui aparecendo também. E então uma coisa que eu faço em policromia, tem outra apresentação, são digitados. Mas eu comecei desde o mimeógrafo, chefe datilografado, até chegar nessa aí. Então, eu não me aperto. E o livro que vem de baixo, porque eles são mais baratos, né? Exatamente por questão do poder aquisitivo do povo. O povo é o que vende muito. Hein? Já fez um público cativo, isso é muito bacana, né? Inclusive, eu tenho, às vezes, professores que querem fazer trabalho em escola, né? Para a turma toda, e aí, principalmente quando é cordel. Quando é cordel, porque cordel nós temos, dá tempo, que o preço era 40, hoje os que eu tenho estou vendendo a 30, mas eu tenho nessa edição para Pastibec, que são a 10, o mesmo trabalho, e eu tenho folhetinho na forma do cordel mesmo, que é só o texto, né? Que custa R$2. Olha aí. Aí o professor pode trocar, né? De 2 para 10. Aí tem uma turma grande. Não, dá para te fazer 30 desse de R$2? Dá. Aí você atinge a turma toda e distribui. Então, é uma maneira de você atingir o povo, né? De você ter um preço para todos os gostos e bolsos, né? Ah, bacana, bacana. Juraci, uma marca assim da tua personalidade é a história do ser filho de Boto, né? Conta essa história aí, porque não sabe como, de onde surgiu esse insight, né? Na realidade, eu comecei... Bem, o chapéu eu já usava desde o interior, porque o chapéu no interior é uma serventia, né? Contra a chuva, contra o sol, eu sempre usei o chapéu de carnaúba, né? O chapéu de carnaúba eu sempre usei. Mas aqui eu passei a já usar mesmo daí, a partir justamente nós fizemos no 31 de outubro, que é o Halloween, né, que se comemora o Halloween americano, das escolas de inglês, geralmente comemora o Halloween. É diferente. Nós resolvemos fazer um Halloween diferente, né? Privilegiando os nossos duendes. Né? Aí fizemos na Casa da Linguagem. Maxi Martins era o diretor da Casa da Linguagem na época. Ah, bons tempos. Aí nós fomos... eu, Eliana Barriga, Roseli Souza, então cada um nós fomos... eu fui como Boto, né? A Roseli como a Yara, a Eliana como Matinta Pereira, nós fizemos coisas assim. E eu criei um poema, justamente que é um poema que é mais conhecido meu, que é o Boto, justamente o Boto falando, porque aí eu parti daquele filme que é Ele, o Boto, né, que é estrelado pelo Kelly, pela Paz, né? Ele, o Boto. Aí eu digo, ele, o Boto, por que não eu, o Boto? Né? Ah, esse poema é famoso. Porque eu não assumi eu, o Boto. Ele, o Boto. E aí eu escrevi o poema Eu, o Boto, que é um poema um tanto psicológico, é um poema que justamente fala do que é o Boto, né? aquele Boto que está no imaginário do povo, aquele Boto que não tem idade, vem de um mundo que tu não conhece, do onde, do quando, do nunca, talvez, né? Então, toda aquela coisa que envolve o Boto. Então, começou com esse poema. E a partir daí, eu resolvi assumir. Então, eu assumi o Boto. Então, eu assumi o Boto então, como uma marca mesmo, né? Uma marca que pegou, rapaz, é a mais forte, né? Não tem... É incrível como essa marca atingiu mesmo o povo, né? E aí o povo começou a chamar o Boto filho do Boto, e eu assumi, né? E aí, para completar, ainda veio em 1999, trabalhando na Seduc, sim, e então tinha aquele quadro no Fantástico, Me Leva ao Brasil, tinha começado o quadro, e eles estavam pegando pessoas diferentes, pessoas assim que fugiam daí, para fazer o quadro, que era o Maurício Cobrulli que fazia coisa. E então eles entravam em contato com as afiliadas da Globo, né? E aqui entraram em contato com a Liberal apresentou dois candidatos, né? Que eram assim, bem diferentes. Né? Que era o Anormal do Brega, Sim. O Anormal do Brega, que se vestia, que entrava no caixão, fazia aquela coisa, fazia Kid Luz, né? Anormal do Brega. E eu, por ser justamente o gancho, era açougueiro, poeta e formado em filosofia. Filósofo, poeta, açougueiro, pegaram o gancho, legal, né?
Aí entraram em contato comigo justamente para liberar, eu digo, eu topo. Aí mandaram primeiro a Carina Doril, que era que vinha antes do Maurício, era produtora do Fantástico, né, desse quadro Me Leva Brasil. E a Carina chegou aqui em Belém, aí chegou em casa, aí perguntando o que queria fazer aí perguntou logo pelo açougue. Só que eu já não era mais açougueiro, que eu saí do açougue. Aí, você não é mais açougueiro? Eu digo, não. Mas você não pode emprestar um açougue de um amigo para a gente fazer uma matéria lá? Eu digo, olha, poder pode, mas eu não aceito, porque eu não sou mais açougueiro. Eu não sou mais açougueiro. Então, acho que vai bater falta. Aí eu digo, o que é aquilo ali no canto, né? Um bastão da poesia, né? Ah, isso é o cajado da poesia. Aí comecei a mostrar o coração. Que coisa interessante. A vara do poeta, a vara do poeta. Que está atrás de mim aqui, inclusive, né? Tá aqui no cantinho atrás de mim, eu me larguei. Aí eles, não, a gente vai manter entrevistazinha, pode deixar. Aí o Maurício veio, nós fizemos aí, e quando nós fizemos, gravamos na escola, gravamos na praça, aí aqui em casa ele me perguntou por que eu usava chapéu. Eu digo, olha, eu não falei para a Karina, por ser mulher, ela podia se assustar, não quis assustá-la, mas eu uso chapéu porque eu sou filho de Boto. Como é essa história? Eu sou filho de Boto. Aí contei para ele, saiu no Fantástico, saiu Me Leva Brasil para o mundo todo, o Brasil todo. Aí é interessante, no outro dia, na segunda-feira, na semana seguinte, as pessoas me paravam na rua. Mas então é verdade isso aí? Aí eu olhava com na verdade. Foi um negócio muito engraçado esse negócio. Então, essa afirmação de ser filho de Boto. Na verdade, e aí depois eu escrevi um texto, inclusive, que eu dizia que, na verdade, eu usei uma metáfora. Ser filho de Boto é ser filho de um estupro. Né? Nós somos... o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, a nossa religião foi trocada por outra, a nossa religião dos nossos ancestrais, né? A nossa língua trocada por outra, nosso sistema de comércio, tudo, nós somos estuprados, nós somos aí, então, e a minha mãe, quando eu falei que a minha mãe em vez da mama África do Chico César, a minha mãe é a Amazônia, então, essa minha mãe foi estuprada, exatamente por isso. Então, eu relacionei o Boto ao capitalismo. Não está nada mais parecido do que o Boto. O Boto é o capitalista, né? O capitalismo, né? Nada mais parecido. O que é o capitalismo? É aquele que te emprenha com... que te seduz através da propaganda, faça isso aí, te emprenha de dúvidas e dívidas e não vem sustentar o filho. Se não pagar, teu nome vai para o Serasa, né? O Boto é esse ser marino também, que empreende as cabeças e vem criar o filho, né? Te vira. Bota o filho do bucho e larga no mundo, né? Foi uma metáfora que eu usei, não entenderam bem, mas valeu. Não, tá valendo. Aí é bacana tu explicar isso aqui pra gente. O povo que está assistindo, o povo que está com disposição e está acompanhando a gente até agora, deve estar achando muita graça, mano. Jura? Vou colocar outra imagem aqui, mano. Na verdade, nós todos somos filhos desse Boto marino, né? Que é o capitalismo. Né? Jura, vou compartilhar outra imagem para comentários, meu irmão. Juraci, esses são os 2 livros que tu editaste, tu publicaste lá pela editora Pacatatu. E assim, Pacatatu com revisão tua, né? Eu fiz a revisão. Com grande revisão. A gente se divertiu muito, né? Eu fiz até uma trova que eu esqueci, que eu falava. Rapaz, essa trova que eu acabei perdendo, rapaz. Não é perdendo, não, pois né? Eu tentei bater cabeça, mas eu vou puxar pelos... Puxa pela memória aí, depois. Rapaz, eu, na verdade, quando eu passei de uma vida para outra, tu entendeste, né? Eu acabei deixando um monte de coisa lá para trás, rapaz, e não voltei para buscar, não. Nem olhei pelo retrovisor. E eu perdi a prova, né? Mas vamos tocar o barco aqui. Juraci, eu queria que comentasse um pouquinho a respeito desses 2 livros. Por exemplo, o Canto Caboclo já está esgotado, né? Esse Canto Caboclo está esgotado. Eu tenho esse único exemplar aqui no meu arquivo, né? Eu tenho um exemplar. Pois é, aí conta esse negócio, essa ideia de ter lançado no dia 1º de abril, mano. Pois é, ainda coloquei daí. Não é mentira, né? Na verdade, eu gosto de tirar proveito dessas coisas aí. A Bíblia vive muito dessas coisas assim inusitadas, né? No 1º de abril, dia da mentira dia 1º de abril não é mentira.
Aí, na verdade, um livro, ficaram ótimos esses livros. Essa capa, inclusive, do Incêndios e Naufrágios, está bonita. Essa capa da Cláudia Cruz. Ela me deu um cartão, né, feito em papel carmuço. Eu achei tão linda essa capa que eu digo, vou usar isso aí, não tem jeito. Inclusive, eu estou utilizando aqui no vídeo, Juraci. É o fundo da capa que está aqui atrás. Né? Olha lá. Pois é. O trabalho da Cláudia Cruz, que também é poeta. Ilustradora também do livro do Paulo Nunes, né? Ilustradora, poeta e filha de um grande poeta que esquecido, né? Que é o Calbi Cruz. Poxa. Tem tanta gente. Calbi Cruz, os elementos, publicou os elementos do verbo, o livro dele, um livro muito bom. Eu tenho esse livro bem velhinho do Calbi Cruz. E o avô dela, o Ernesto Cruz, né? O grande historiador. Poxa, né? Historiador de Belém, né? Poxa, historiador de Belém, Ernesto Cruz. É uma referência de berço, né? Legal. É uma referência. São antologias, né? Pois é uma antologia justamente. E o outro eu trabalho, mas o amazônico, no Canto Caboclo, né? Esse livro voltado. Sim. Olha, aí. Esses livros são maravilhosos, Juraci. E aí a tua relação com as editoras tem sido assim constante também, né? Quando se fala em processo, o andamento do livro, né? O processo para se fazer um livro. Quem já fez chega à conclusão ao final de que a parte mais fácil é escrever, né, Jura? Porque com certeza. Às vezes é uma coisa assim, com certeza, complicada, né? Mas tu és um autor que é vitorioso, tens essas publicações que a gente já mostrou aqui, né? Tu tens as publicações que tu mesmo conduzes, né? Produzes. E aí eu queria compartilhar uma outra imagem contigo para tu comentares. Então, assim, esse livro é o meu xodó, tu sabes disso. Musiquei praticamente todos os poemas e assim utilizo como um instrumento para o fomento, né, do gosto, da prática da leitura com os pequenininhos e, às vezes, aí, na maioria das vezes, também com adultos, né, na universidade, em palestras para professores e tudo mais. Esse livro é maravilhoso. Eu queria que tu contasse um pouquinho da história dele, né? Pois é, eu trabalhava na época lá na SEDUC, né, e na coisa de como é? Assim, do sistema, no SISBUB, Sistema de Bibliotecas Escolares, né? Eu trabalhava lá. E eu peguei um livro lá de poesias para criança, nem lembro bem quem eram os autores, eram uns 4 autores de poesia para criança sobre animais. E aí o que eu prestei atenção é que poucos deles tinham algum poema de algum animal nosso, né? Todos os animais da África, da fauna africana, geralmente, né? Nada contra, são belos animais que precisam também aí. Mas cadê os nossos? Então, tudo bem, o leão, o elefante, a zebra, a girafa, tudo legal. E os nossos, né? E aí, eu sabia de uma coisa, aí eu vou fazer uns poemas para esses nossos animais. Aí peguei a agenda e vim escrevendo. Sempre ando de ônibus, muito de escrever na agenda, escrever no ônibus na época. Aí eu escrevi vários poemas, cheguei em casa, estava digitando, né? Aí a minha neta, a Ingrid, né? Que agora está se formando em letra, né? Que legal. A Ingrid veio por trás, olhou assim, disse, pai, me chama de pai até hoje, né? Eu gostei disso, imprime para mim. Eu acho que era o poema da Saracura, se não me engano, não lembro qual era o poema. Aí, quando ela falou isso, eu digo, olha, não é que eu atingi o alvo, atingi a criança, né? E estava aberto o edital de literatura da Secult, né? O Imagina Só, literatura infantil juvenil. Eu acabei de digitar os poemas e tudo, arrumei, inscrevi. Unanimidade. Poxa, terminei ganhando por unanimidade. Até hoje é um dos livros que vem, inclusive, uma terceira edição aí pela Pactatur. Está sabendo? Não sei se está sabendo. Olha, Juraci, eu até fiz uma conversa com o Armando lá, da gente fazer um lançamento bem bonito aí, com os poemas musicados, inclusive. Quem tiver curiosidade, trabalho com os poemas musicados. Tem vídeo aqui apresentando com a participação do meu filhote, viu? Do Pedro. Pois é, e rapaz, várias pessoas musicaram, em várias escolas, pessoas musicaram os poemas além de ti, né? Muitos... São textos musicais por excelência, né? Pois é. Então, isso foi legal, fazer assim, poesia, porque diz assim, não,
que poesia não vende, mas esse é um livro de poesia, poesia infantil. Ah, esse aí, esse vende. Vende, só vende. Olha, Juraci, até aqui a gente expôs alguns trabalhos, né, teus publicados por editoras, e isso no âmbito mais regional, né? Mas eu quero compartilhar contigo uma outra imagem, que é desse livro. Aumentei, mas não menti. Estás visualizando? Estou assim, aumentei, mas não menti. Isso. Juraci, essa é uma publicação por uma editora nacional, né? Queria que tu contasses um pouquinho desse processo. Como foi para tu chegares lá, né? Pois é, na verdade, eu nunca mandei nada para nenhuma editora nacional. Isso aí culpa minha, porque eu nunca tentei esse canal. Como é que isso aconteceu? Porque eu fui convidado. Né? Tinha uma das que trabalhava como editora da infantil, estive aqui, a Maria Alexandre, irmã Maria Alexandre. E aí ela veio me chamar oficina do SEMEC. Aí, falando com cordelista, ela disse, olha, cordel, se tu tiver esse cordel, que não for cordel nordestino, se tu mandar, a gente vai ver. De repente, a gente pode publicar pela Paulina. Eu digo, tá. Aí eu resolvi fazer, justamente para fazer trabalhar duas narrativas indígenas. Né? Uma já mais conhecida, que é o Mito da Criação da Noite, né? Da Noite, sim. Já foi muito reescrita, coletada pelo general Couto de Magalhães, né? Isso. Couto de Magalhães. E então ele publicou no livro Selvagem várias dessas lendas indígenas. Isso aí. Então, depois dele, muitos reescreveram, mas não em cordel. Aí resolvi contar em cordel o Mito da Criação da Noite. E o outro era praticamente inédito, porque o outro estava apenas como relato de um índio, né? Para Alexandre Ferreira, né? O Alexandre Ferreira, ele passou 8 anos aqui no Pará, fazendo trabalho para Portugal, né? E isso em 1786. E então ele coletou todos esses trabalhos aqui, essa coisa dele, e Portugal, e ficou perambulando lá em Portugal, ficou no museu, ficou em biblioteca. Né? Isso é que depois da morte dele resolveram reunir e publicar a Viagem Filosófica. Né? E na Viagem Filosófica tem esse relato de um índio aruan, né? Severino, que morava em Lafoar, e que contou para ele como é que nasceu o Rio do Maranhão, uma história tão bonita. E o José Varela reviveu na novíssima Viagem Filosófica dele, né? Eu achei o relato tão bacana que eu resolvi contar essa história em cordel, né? É o mito da criação do Rio do Marajó. Como é que os rios do Marajó surgiram do Rio do Marajó? Legal. Na verdade, são rastros de cobra grande, né? Rastros de cobra grande. E aí eu mandei, e aí ficou lá, quando algum dia eu recebi a resposta, olha, eu fui aprovado, né? O seu livro foi aprovado, e aí saiu da Paulina, que eu nem esperava. E é legal, que é um livro que realmente são duas histórias. O livro ficou lindo, né? As ilustrações... Ficou lindo, com estilogravura, né? Sim. Agora ficou com uma cara muito nordestina, né, Juraci? Ficou uma cara muito, muito nordestina. Inclusive, os autores aí com chapéu, na verdade, eram indígenas, né? E devia colocar... Irmão, mas isso não desmerece o trabalho, ficou lindo. Tu estás de parabéns. Não, ficou lindo. É apenas uma questão de uma interpretação dos artistas lá, como é que interpretaram, como é que vira a coisa. Sim. Jura, nosso papo está longo, se deixar a gente fala uns 2, 3 dias aqui. Então vamos encaminhar esse encerramento. O pessoal que acompanhou a gente até aqui não pode deixar de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar os comentários, né, Jura? Com certeza. O Boto agradece. Eu agradeço e tira o chapéu, né? Olha, para quem não observou, o Boto está cabeludo. É resultado de uma fidelidade em relação ao preceito de ficar em casa, né? Com certeza. Morreu de velho, né, Jura? Já fez uma promessa. Cabelo só corto quando esse pesadelo terminar por tudo. Bacana. É promessa, Jura? Assim chegar na costa. Olha, Jura, é o seguinte. Eu acho que esse é um propósito
partilhado por todo mundo que atua assim nessa área que a gente trabalha, né, da educação, do livro, que é o compromisso com a formação dos leitores. E aí é muito curioso que, por mais que a gente se esforce, é muito relevante, muito importante que haja também o interesse do poder público em relação a dar ferramentas para que isso aconteça, para que haja formação de leitores. Eu queria que tu comentasses um pouquinho a respeito de como é que tu visualizas digamos, a política pública para a formação de leitores. Ela existe? Ela não existe? O que é? Qual é o problema dela? Como é que tu visualizas isso? Olha, se existe é que nem cabelo de freira, a gente não vê, né? Sabe que existe, mas a gente não vê. Porque, na verdade, é isso. Tem poucas coisas que a gente pode visualizar realmente assim. Começa pelo acesso ao livro, né? Que aí, quantas vezes aí a Seduc comprou o livro de Arthur Parece uma única vez quando eu trabalhava lá justamente no CIEB, e a Sônia Santos, que também é poeta e escritora, era coordenadora. A secretária adjunta de ensino. Uma conjunção de força nós conseguimos fazer, teve que com que aí eles estão, acho que foram 32 autores paraenses antes de se adquirir o livro, e um volume pequeno, entre 150 e 200 livros por autor, né? Mas deu para se fazer para atingir algumas escolas. E isso, se tivesse continuado, seria ótimo, porque daí, tanto que eu recebi uma vez de uma moça lá de Santa Isabel, que os livros chegaram lá na escola, na biblioteca, né? Esse kit com livros de autores paraenses, e ela maravilhada que ela não conhecia autor paraense nenhum. Eu digo, pois é, como é que uma vez me perguntaram, por que não lê autor paraense? Porque não é bom? Eu digo, não, porque quem é aquela que eu falei, ninguém ama o que não conhece. Como é que vão gostar de um trabalho do Paulo Maués se nunca leu um livro do Paulo Maués? Como é que vão gostar do livro se nunca leu um livro? Em primeiro lugar, tem que ter o acesso à leitura, o acesso ao livro, de fazer o livro chegar a esse público. Então, isso aí tem que chegar. E muitas vezes o livro chega na escola porque, às vezes, o professor compra, às vezes a gente dá o livro, né? É isso mesmo. Às vezes a pessoa quer fazer um trabalho aí, professor, aí você deixa o livro. Então, o primeiro passo é esse, que não tem esse apoio, não tem esse apoio, realmente, de facilitar isso aí, da secretaria chegar com o autor, qual livro você tem para adquirir o livro do autor para fazer. E até mesmo os concursos que havia, por exemplo, do IAP, tem aqueles concursos, aqueles editais de literatura, que você era premiado, o autor recebia uma parte ficava por lá. Sim. Uma vez até o Vicente Cecim falou comigo que a ideia seria pegar esses livros e entregar para as bibliotecas. Isso seria o certo, né? Já que é dinheiro público, eu não sei o que eles fazem. Fica pela cota, fica por lá, não distribui, você recebe a sua, fica lá. Eu acho que o mais justo, já que é dinheiro público, dinheiro do Estado, o autor receberia uma cota, e a cota que ficasse tanto lá no IAP, como que é o que hoje mudou, né? A Casa das Artes, do IAP, e como aqueles do concurso do edital da Auxílio Jurandir, por aí. Então, a cota que fica no Estado, essa cota deveria ser dirigida às escolas. Eu acho que era o outro recebe a sua cota, e a cota que fica no Estado, que fica no setor, distribui, faz chegar na escola esses livros. Eu acho que isso aí seria o mais lógico, já que é dinheiro público empregado, né? Então, começa por aí. Se você não distribui, se o livro não chega até a criança, até a escola, até o professor, como é que você quer que o autor seja valorizado se você não é conhecido? É complicado demais. Ninguém ama quem não conhece. Isso é o teu cotidiano. A gente vai para as escolas, muitas vezes, sem que os alunos conheçam de modo mais amplo o nosso trabalho. Às vezes é um livro que um professor foi benevolente, trabalhou lá com a turminha e convida a gente para fazer o bate-papo literário. Isso já é grande coisa, né? E aí, realmente, quando eu vou, eu costumo presentear professores e fazer sorteio para os alunos. E uma vez uma professora perguntou, você não vai deixar aqui um para a sala de leitura? Seria o mais apropriado, porque isso poderia atingir mais crianças, mas assim, a minha questão é aquela, eu presentear uma criança com um livro é uma coisa, porque a criança, de repente, não tem dinheiro para comprar um livro, mas o Estado, o município, tem recurso específico para compra de livro. O Estado, da escola
Tem um fundo justamente para essas despesas pequenas. Eu acho que não teria como não adquirir. Então, começa por aí. Então, eu acho que essa política está errada. Se você não alcança, como é que você quer? Não, é isso. E assim, se eu doasse para a sala de leitura, seria realmente uma esmola, porque é insignificante, né, o recurso que o Estado tem. E aí, quando eu dou para um leitor, gente, isso não é esmola. Isso é o retribuir. Outra coisa, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Vamos dar o que é que nos sobra, né? Eu não posso dar aquilo que é a única coisa que eu tenho para vender, eu digo. Então, eu dou, e aí. Juraci, vamos conduzir aqui o nosso andamento para o final. Foi assim com a Soninha, com a Sônia Santos, né? Foi assim com a Janete, assim com o Arthur, o pessoal que já entrevistei aqui, né? A gente se despede umas 300 vezes. Porque o papo vai rolando. Então, Juraci, é o seguinte, a gente está em plena pandemia ainda, embora parte significativa da população parece que para esse povo não está acontecendo nada. Aqui na rua da minha casa, uma barulheira terrível, gente. E aí, aqui também. Né, tá festejando, assim como no mês de julho estava nas praias. Então, o que acontece? A gente que tem responsabilidade, se resguarda. Por exemplo, esse canal aqui é fruto da pandemia, né? Porque eu estava isolado, foi uma forma de também interagir. E também para não ficar pirado, né, Juraci? A gente fica preso, quem está acostumado a ficar do outro na corrida. Eu invento o trabalho que tu não imagina. Tanto de pinto casa e mexo aqui, mexo acolá, tem coisa aí, hoje ainda é competindo para pintar de novo. Tem que estar fazendo alguma coisa, escrevendo, lendo. Foi o bom, a gente não pode dizer que foi bom, não é graças à pandemia, muito pelo contrário. Mas foi justamente essas férias forçadas que a gente ficou em casa. E foi quando eu organizei minhas coisas. Eu não tinha como organizar. Bagunça de 40 anos acumulado. Eu consegui finalmente organizar. Hoje em dia, se me procurarem, já tem como eu achar as coisas, que eu não achava, não tinha como achar. Eu fico até com pena da Ivone, da professora Ivone, que trabalha a dissertação dela, de mestrado sobre a minha obra. Justamente porque era uma bagunça. Agora, se quem vir fazer, já vai arrumar direitinho, já é muito mais fácil para fazer. Olha, vamos deixar a dica para arrumar toda essa bagunça, né? Tudo, botar doutorado vai ser mais fácil, né, Júlio? Correspondência, livro, tudo. Né? Agora não, agora está tudo arrumadinho para alguma coisa, aproveitando esse espaço para isso, né? Para ler, para escrever, para fazer. Eu acho que é assim, então eu vou sair mais organizado dessa. Eu estava contextualizando para te fazer uma pergunta, tu já respondeste antecipadamente, né? Mas eu vou fazer assim mesmo, porque de repente tem uma coisa que você não comentaste. Nesse contexto, a gente teve, de certa forma, mais tranquilidade para dar uma sossegada e planejar algumas coisas, né? Então, eu te pergunto, o que tens em mente para depois que esse pandemônio passar? Como é que vai ser a retomada, né? Para ti. Eu não sei, rapaz. É tanta para fazer. Eu estou, não sei se eu falei, eu estou com andamento, que inclusive estou fazendo a revisão, porque eu fui bem em toque de caixa, porque era um projeto para o lançamento de obra reunida do Siqueira, né? E eu tive que fazer para não perder, senão eu ia perder. Já tinha perdido o ano anterior, né? Perdido, mas ele representou o deputado Edilson Rodrigues, justamente para a edição da obra reunida. E eu tive que fazer toque de caixa, só que aí agora eu estou revisando, aproveitando isso aí para revisar. Já revisei, está em 5 volumes, né? São o primeiro volume de poesia, o segundo volume é cordel e trova, o terceiro volume é prosa de contos, crônicas não, o terceiro é infanto juvenil. O quarto é que vem contos, crônicas e outros textos. E o quinto é o sacâneo, né? É o humor, em verso e prosa. Então, daí eu estou agora um trabalho de rever as coisas, tirar coisa, pôr coisa que não estava lá, justamente para quando chegar, finalmente passar isso aí que for para a editora, não sei para onde é que vai ser, né? Tem essa questão aí. Juraci, mas olha, Juraci, é o seguinte, tu merece. E então a gente vai reunir em 5 volumes. A obra não é completa. Não, completa é impossível. Mas é impossível, mas aí a gente, o grosso está
contemplado lá, né? Dos volumes aí está contemplado isso aí. Então, olha, eu aproveitei Juraci, e servir também para isso, para quem gosta uma de organizada nisso trabalho, aí. já vai ficar de sobreaviso, né? É o seguinte, com certeza. sempre um prazer te rever, conversar contigo. As circunstâncias não são as que a gente gostaria que fossem, né? O ideal seria a gente estar lá, uma ilharga do outro, né? Uma ilharga do outro, Sempre bom rever os amigos. Tem um canal aqui para recepcionar os amigos. Tu és um amigo muito especial, que mora aqui nesse coração. Então, sempre bom conversar contigo, ter proximidade contigo. E agora, eu agradecer o pessoal que ficou com a gente, na maior disposição, né, Jura? Mais de 1 hora de conversa. Eu perdi a noção do tempo, viu? Então, o pessoal que ficou até aqui... Com certeza. Eu não tenho... Juraci, eu vou passar a palavra para ti, para tu te despedires desse pessoal todo que está te curtindo aí, que deve estar morrendo de saudade, porque tu estás em casa, né? E a tua casa maior é a cidade de Belém, na qual tu transitas de um ponto a outro e numa velocidade invejável. Pois é. A palavra toda tua. Pois é. Olha aqui, meu coração é de vocês, diz o que estão nos assistindo aqui. Paulo, muito obrigado por esse convite. Tu sabe que eu sou meio arreio com esse tipo de coisa, assuntos aí, mas não como dizer não para ti, não. E para ti, para as pessoas que nos acompanham, que eu agradeço a todos, um carinho imenso. Vocês não sabem o quanto é importante para o escritor esse apoio que nós temos, o leitor. Nós não vivemos leitor, nós vivemos em função do leitor, né? Nós não somos nada sem leitores. Na verdade, é isso que eu tenho que agradecer e tirar o chapéu para vocês que ficaram até agora, tirar meu chapéu, dizer muito obrigado mesmo, tá? A gente se vê depois do pandemônio, a gente se vê aí pelas praças, no Encontro de Poetas Vivos, por aí todos nos encontramos. E aí vocês vão poder pegar o coração mesmo, a vivo e a cores, né? E muitas cores, muito né? Obrigado. Gente, muitas cores aí, muitas cores. Juraci, de coração para coração, né? Irmão, muito obrigado. De coração para coração. De coração para coração. Obrigado. Tchau. Isso é o mais importante. E aí não vejo a hora da gente voltar, mesmo que seja uma nova normalidade, mas que a gente volte, né? Diga, mano. Pois é. Mas, por enquanto, fique dentro de casa. Isso, está dado o recado. Juraci, abração, meu irmão. Saúde para todos nós, saúde para toda a gente. Grande abraço. Igualmente, mano. Obrigado.